No bloco anterior, nós vimos que o modelo federativo, ou Estado Federal, surge no final do século XVIII nos Estados Unidos da América. Esse modelo vai ser caracterizado pela existência de um órgão, né, ou de um Estado-nação que representa o todo, a União, ao mesmo tempo que mantém a autonomia dos entes integrantes, os entes federativos. Então, esses entes terão a possibilidade de criar as regras próprias, regras privativas, as self-rules, ao mesmo tempo que participarão das regras compartilhadas, cada um dos entes. Com a evolução desse modelo, no primeiro momento na América Latina e depois com menor intensidade na Europa, e isso mais no século XX com a queda das monarquias, né? Então, aqueles que gostam de história, né, quando eu tenho a Revolução Industrial, a Revolução, né, Social, e aí eu tenho a Primeira Guerra Mundial e a queda das monarquias, começam a pulular, ou os conceitos e institutos políticos americanos começam a ir para a Europa. E aí elementos como presidencialismo, constitucionalismo, poder judiciário, federalismo passam a fazer parte do cotidiano político europeu. E nesse sentido, né, teóricos estudiosos vão propondo uma série de tipologias, conceitos sobre quais são as federações. Não existe um único modelo federativo, mas vários. E aí nós vamos agora olhar alguns desses modelos ou tipologias. Eu tenho uma classificação que é quanto à origem. A origem de um federalismo pode ser por agregação. O que é um federalismo por agregação? Eu tenho uma confederação, ou vários estados independentes. E aí, de repente, esses estados independentes viram e falam: vamos formar um estado único, mas eu vou respeitar a autonomia de vocês. Então eu tenho vários e me transformo em um. Eu vou ter o federalismo, né? É o caso dos Estados Unidos. Tinha uma confederação que evoluiu para uma federação por agregação dos estados outrora independentes, ou desse modelo de confederação. Eu vou ter o federalismo por desagregação. É o caminho oposto e é o caminho do Brasil. Eu tenho um estado unitário, monárquico, e aí de repente, na Revolução ou com a República, as partes de um todo que antes não tinham tanta autonomia começam a querer se separar. E aí o que faz? Eu crio uma federação, eu dou maior autonomia para a parte e respeito, e aí assim eu mantenho a minha identidade regional. Então o Brasil é um desses casos. Qual que é um outro caso, pessoal? Que vocês se lembram aí da casa ou de qualquer lugar que vocês estejam vendo esse vídeo. É o famoso caso da Espanha. Espanha. Então, o que a Espanha tem? Né? Eu tenho diversas culturas distintas. Eu tinha uma monarquia robusta e, de repente, eu tenho a guerra civil espanhola, com grande influência, né, de um movimento conservador, socialista, né, vem Hitler, a Luftwaffe, blá, 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 o movimento separatista, né, com o Franco e assim por diante. E aí quando passa Franco, né, nesse governo muito central, e aí eu tenho esse novo movimento de pacto político, fala, e agora? Eu tenho os bascos, né, a Catalunha, eles vão querer separar. O que eu faço? Eu crio uma federação. Essa é o federalismo por desagregação. Eu tinha uma união, e aí o que eu faço? No risco de perder aquele meu espaço territorial, aquela minha identidade nacional, porque a Catalunha ou o País Basco eles vão se separar, eu dou autonomia para as partes. Esse é o federalismo por desagregação. Tá? Brasil,
e Espanha são bons exemplos desse modelo. Ok? Quanto às competências e atribuições, né, alguns autores vão chamar de federalismo dual e de segundo grau. Meu Deus, o que é isso? É muito simples. Dual, por quê? 2. É o modelo norte-americano. Eu tenho a União, ou seja, USA, e os estados. Quantos níveis eu tenho? 2 níveis. União, estados, os 50 estados. Nesse modelo de federalismo dual, União, estados, é muito simples definir quais são as competências. Eu tenho as competências privativas da União, estão lá postas na Constituição estadunidense, e tudo aquilo que não está previsto é dos estados. Eu tenho 2 níveis de competência, União, Estado-membro. Essa é a lógica do federalismo dual. Muito simples, pessoal, né? Outro modelo é o que se chama de federalismo de integração ou cooperativo. O que é isso? Federalismo de integração ou cooperativo significaria o quê? Não é o modelo dual. Eu não tenho apenas 2 níveis e com isso, né, uma clareza de competências e atribuições. Eu tenho um número maior de níveis, né, e uma maior complexidade de repartição de competências e atribuições. É o Brasil. Vocês, né, moram onde? Em municípios, que estão dentro de estados, que por sua vez, né, integram um país. Esses municípios, estados e o país, cada um é um ente político autônomo. Aqui, né, é o federalismo de integração e cooperação oposto ao dual. Eu tenho 3 níveis organizacionais. E aí é óbvio que eu vou ter uma confusão. Eu tenho competência privativa do lado da União, vou ter competência privativa do lado do município, a gente já vai ver isso mais adiante. E eu tenho Estado no meio, né, uma salsicha no meio de 2 pães, bem apertada e por vezes sem os contornos bem definidos. Nesse modelo de federalismo, de integração ou cooperativo, eu não me preocupo tanto com clareza de atribuições. É o famoso boi-bumbá. A gente tem questões sociais, econômicas complexas. Todos têm que se ajudar. Ainda que isso, em um certo momento, implique uma maior intervenção da União para garantir igualdade ou para gerar a integração de todos dentro de um mesmo projeto nacional. Então, o Acre está lá longe, pobre, afastado. A União, ou né, o Norte está lá longe, pobre e afastada. A União pode agir e criar uma política de maior intervenção ou de benefícios que os demais não têm, como a Zona Franca de Manaus. Essa é a lógica do federalismo de integração. Eu não tenho União, Estado-membro, tenho vários entes federativos. Né? No caso do Brasil, 3 níveis, né, com um Distrito Federal no paralelo. Né? Eu não vou ter clareza de atribuições, mas isso é proposital, porque se eu tenho clareza de atribuições, eu tenho definição de limites. Se eu tenho definição de limites, de repente o município, o estado do Rio de Janeiro está para quebrar, meu Deus. A União não consegue ajudar. Então, esse é o modelo do federalismo de integração ou cooperação. Vocês devem estar vendo aqui que fala que são 2 conceitos. Integração ou cooperativo é mais uma questão de estilo. Federalismo de integração era uma nomenclatura de teóricos da ditadura militar. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um dos principais constitucionalistas desse modelo, desse período, né, que cunhou essa expressão ou que popularizou essa expressão. Teóricos de esquerda, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre, né, essa questão, né, como teóricos de esquerda, né, conservadores, por que eles criam conceitos distintos. Esses teóricos vão trabalhar com a mesma lógica da integração, ou seja, né, precisamos ter Fundeb, precisamos, né, ter uma política de igualdade
repartição de royalties, assim por diante. Só que a gente não pode chamar de integração porque isso era uma linguagem de um momento histórico delicado. Então vamos chamar isso de federalismo cooperativo. Nomes distintos para o mesmo fenômeno. Qual que é o fenômeno? Eu tenho mais de 2 níveis de atuação de entes federativos e sem clareza de atribuições. Isso é proposital, não é uma confusão típica dos brasileiros, queremos isso porque os entes federativos são muito desiguais. E aí vem a última classificação, né, que é a composição interna ou equilíbrio. Federalismo simétrico é um federalismo em que os entes federativos estão mais ou menos em pé de igualdade. Tá. Estados Unidos da América. Federalismo assimétrico é um exemplo de federalismo em que as regiões, ou as zonas, ou os estados estão em total desequilíbrio. E aí se torna necessário ter um ente que consiga promover uma política redistributiva mais adequada, com base em uma ideia de igualdade. Invariavelmente, federalismos assimétricos implicam em federalismo de integração ou cooperativo. Mas isso são conceitos e classificações da doutrina. Invariavelmente, a doutrina olha para o Brasil e vira e fala, é um federalismo de desagregação, porque fruto de um Estado unitário da monarquia, né, do início do século XIX, muito desigual, né, com problemas políticos cristalinos, né, os coronéis. Então a modelagem vai ser um federalismo não dual de integração ou cooperativo em razão do seu caráter assimétrico. Esse é o Brasil. Ok? Bom. No federalismo dual, portanto, eu tenho uma separação de competências e atribuições. Tá? Não há propriamente uma área comum e concorrente. No federalismo cooperativo, há áreas comuns e concorrentes. Ok? Então esse é o modelo brasileiro. Bom, muito bacana que na década de 80 e 90, muito se discutia qual que deveria ser o modelo brasileiro, ou países como a África do Sul, por exemplo, de pós-apartheid. Então, estados recentes, ou estados que passaram por um regime de transição, seja da ditadura, seja de movimentos mais fechados, todos se depararam com uma pergunta original. Devemos ser Estado unitário ou Estado federal? E aí tinham proponentes, vendedores de automóvel de ambos os lados. Brasil, você deve ser um Estado unitário. Brasil, você deve ser um Estado federal. África do Sul, você deve ser um Estado unitário. Você deve ser um Estado federal. Quais são as vantagens e desvantagens de cada modelo? Então, não existe uma herança federativa. Existe uma decisão informada. Não existe uma tradição federativa, muito embora se possa falar que no Brasil há uma tradição, mas houve opções ali na nossa história pela manutenção do modelo federativo por algumas razões. Então, vamos ver aqui. Quais são as vantagens de um modelo federativo? Isso quem diz são aqueles que defendem esse modelo, o vendedor de carro. Tesla, compre um carro Tesla. Por quê? Não. Primeiro porque você vai permitir o experimentalismo gerencial. O que é isso? Experimentalismo gerencial significa o quê? É a lógica do mercado. Então, o sistema capitalista, de mercado, eu tenho diversos atores. Eu tenho, no varejo, eu tenho Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner. Eu tenho vários atores que vão me fazer ofertas, vão me propor novos produtos. O modelo federativo é a mesma situação. Eu tenho 26 mais o Distrito Federal estados. Uma União, 28, mais 5.571 municípios. Ou seja, muito ente político. Isso significa que eu tenho muita inovação.
eu tenho muito experimentalismo. De repente eu tenho lá em Curitiba o sistema, né, de ônibus com corredor, os corredores de ônibus. E aí de repente o município de São Paulo vira e fala, legal, vamos replicar o que Curitiba está fazendo. Sobral, no Ceará, tem lá o seu modelo de educação, com os gestores que vão fazendo rodízio. Aí vem o município de São Bernardo do Campo e vira e fala, eu quero seguir o modelo de Sobral. Então isso seria uma vantagem, né, do modelo federativo, esse experimentalismo gerencial. A gente pode propor novas práticas de gestão e que se causarem sucesso, legal, se copia. Quando eu tenho um Estado unitário, eu não tenho essa inovação. Somente alguém pode propor uma dada política pública. Eu reduzo o número ou as inovações políticas àquele único ente. No modelo federativo, tenho 5.570 municípios, mais 26 estados, mais um Distrito Federal, mais uma União. É muita gente pensando nos mesmos problemas com enfoques distintos. A segunda vantagem do modelo federativo seria, né, da ideia de competição federativa. Isso aqui é uma expressão de um economista, Thibault, na década de 30, que ele vai falar, né, o modelo federativo permite o voto com os pés. O que é o voto com os pés? Eu estou morando no município XYZ. O IPTU está caríssimo. O que eu faço? Eu olho para o município do lado, o IPTU a alíquota é baixíssima, o valor venal do imóvel não sofre uma atualização desde 1210, ou seja, aqui eu pago de IPTU R$7.000 por ano e lá eu vou pagar 200. Isso, né, é o voto com os pés. Eu vou e migro e vou para aquele município. Tá? Essa possibilidade dos entes federativos criarem as suas próprias políticas geraria uma competição federativa para me atrair. Isso seria positivo para mim. Então vem lá o estado da Califórnia e vira e fala, pessoal, eu tenho sol o ano inteiro. Vocês que estão aí em Boston congelando no inverno, vem para cá. Vem para cá, mas vai pagar uma tributação maior do que você tem em Boston. É mais ou menos essa a lógica. Então essa seria uma das grandes vantagens do modelo federativo. E os ganhos democráticos. Nesse ano vocês votarão no prefeito. Tá? Então, no Estado federativo eu tenho uma maior proximidade entre o gestor local e o cidadão. Em modelos unitários, eu estou lá naquele meu país e aí eu voto eu moro na Bretanha e voto no gestor que fica lá em Paris, a alguns quilômetros de distância. Então, em modelos federativos, eu teria instâncias políticas mais próximas daquele cidadão. O munícipe, né, de Aracaju, né, o cidadão de São Paulo, o brasileiro. Então, eu teria essas instâncias políticas. Então, mas por que ninguém compra o modelo federativo? Né? Ou seja, por que há estados unitários? Porque o modelo federativo tem alguns problemas. Um desses problemas, né, é que o modelo federativo é extremamente complexo. Se gasta muito tempo tentando gerenciar os conflitos, mas essa lei da meia entrada é constitucional ou não? O estado de Goiás pode ou não disciplinar sobre a exploração de amianto crisotila. Então, há uma complexidade maior ao gerenciar tantas leis ou instâncias que convivem no mesmo espaço e no mesmo tempo. Tá? É possível que no Estado federal, ao mesmo tempo que gera uma competição, mas como o modelo federativo é assimétrico, por vezes pode acontecer o quê? Alguém que mora num estado mais rico vai ter um atendimento melhor do que alguém que esteja num estado mais pobre. Então eu não tenho um padrão único de serviço. E essa situação pode perpetuar as desigualdades. Então muitos proponentes, é por isso que vem também uma discussão de esquerda, teóricos de esquerda, em regra,
favorecem modelos mais unitários ou arranjos federativos mais centralizadores, porque com isso eu tenho a condição de garantir um padrão único para um país desigual. Né? Aquela lógica do subsídio cruzado. O correio é caro, né? Mais caro do que outros lugares, porque eu tenho que, entre os principais centros econômicos, subsidiar a troca de mensagens entre o Oiapoque e o Chuí. Então essa seria a lógica de um Estado unitário. E um Estado unitário ele consegue reduzir de forma, dizem os teóricos, agir de forma mais coordenada na redução de desigualdades. Aí tem uma discussão muito interessante, que é a corrida para o fundo do poço. É um teórico norte-americano que vai dizer que federações implicam invariavelmente uma corrida para um fundo do poço. Aí ele vai mencionar a guerra fiscal, ou seja, os entes federativos vão competir para atrair as pessoas, mas como? Reduzindo a tributação. Ao reduzir a tributação, eles diminuem a receita. Sem receita, eles não conseguem atender políticas sociais, criar ou regulamentar ou serem efetivos em políticas sociais. Ao mesmo tempo, se eles desenvolvem políticas sociais costumam invariavelmente atuar como um imã de pobreza. Quem vai para Barueri, por exemplo, né, morar em Barueri, se eu tiver uma boa política de saúde pública, não necessariamente vai ser o munícipe rico, vai ser alguém, né, que de fato precisa daquele serviço, porque o munícipe rico vai ter o seu serviço privado. E aí quem é que vai para Barueri? Cidadãos pobres. Então, modelos federativos, vão dizer os críticos, tende a colocar em segundo plano políticas sociais, favorecer políticas econômicas, em especial, né, de isenção ou renúncia fiscal, acentuando, em muitos casos, as desigualdades. Então, esses são os dilemas envolvendo a escolha entre um Estado unitário ou um Estado federal. O Brasil, historicamente, optou pelo Estado federal. Isso não significa que não tenha feito alguns ajustes. O pêndulo federativo do Brasil, invariavelmente, vai do mais descentralizado, que é a nova gestão, por exemplo, Bolsonaro-Guedes, até mais centralizado, que era o caso de Lula e Dilma. Voltaremos a seguir no próximo bloco falando da União.